Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para um novo trimestre, mais lições maravilhosas para o nosso enlevo espiritual. Tesouros da Verdade, parte 2. Maiores lampejos de luz. Importantes lições para esse segundo trimestre. E nós vamos então estudar pela graça do Senhor. Comunicação com Deus é a lição desta semana. Como tem sido a minha comunicação, como tem sido a sua comunicação com o Pai Celestial? Tem uma frase que diz que telefone do céu é oração. Telefone do céu é joelho no chão. Quanto tempo nós temos perdido, irmãos, nas redes sociais, na internet? É bom usar a internet, redes sociais, de forma equilibrada. Mas quando isso toma o nosso tempo de comunhão com Deus, isso nos atrapalha, então devemos nos afastar e colocar a Deus em primeiro lugar, né? Então, como tem sido a nossa comunicação com Deus, como tem sido a nossa comunicação com o nosso Criador? O Espírito de Profecia nos fala que a oração é a respiração da alma. Quando nós não falamos com Deus, aos poucos nós vamos morrendo, espiritualmente e fisicamente também. E a pergunta para nós, então, é o que tem nos atrapalhado e o que nós podemos fazer para restabelecer essa comunicação com o céu, essa comunicação com Cristo, né? Com Deus, nosso Pai Celestial. O que nós podemos fazer para ter mais comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas pessoas se lembram de Deus apenas quando tudo vai mal. Mas se esquecem de Deus quando tudo está bem. Se esquecem de Deus nos momentos de alegria. Mas devemos estar em comunhão com Deus nos momentos de alegria, tristeza, independente do momento, em todas as ocasiões. Devemos estar em comunicação com o céu. E muitas pessoas, quando não têm mais opções aqui nessa terra, é que se lembram de Deus. Aí é que se lembram de buscar ao Senhor como um último recurso. Mas a oração deve partir de cada um de nós como o primeiro recurso. A oração, falar com Deus, deve ser o primeiro recurso do cristão na sua vida, em qualquer situação. Diz assim o verso áureo, 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, tudo que nós temos desejo, as nossas dificuldades, as situações da nossa vida, devemos apresentar ao Senhor. E Ele considerará cada um conforme a sua vontade. Mas é o desejo de Deus ter uma íntima ligação conosco, esse relacionamento de conversar com Deus como se conversa com um amigo. É o desejo de Deus que eu e você façamos dessa forma. Busquemos a Deus, conversando com Ele, abrindo o coração a Ele. E conforme a sua vontade, conforme Ele vê que aquela situação, aquela bênção, aquele pedido seja o melhor para cada um de nós, Ele irá conceder conforme a sua boa e santa vontade. Orar é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que Deus necessite disso para saber quem somos. Nós é que precisamos orar a fim de sermos capazes de recebê-lo. A oração não faz Deus descer a nós. Pelo contrário, ela nos eleva até Ele. O primeiro tópico vem nos falando a oração modelo, a letra A. Por que é tão importante nos mantermos em contato com o nosso Salvador? João 15, 4 a 7, Provérbios 18 a 24. Diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Provérbios 18, 24, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Irmãos, todos nós temos amigos que muitas vezes nós acabamos desabafando, contando as nossas angústias e tristezas, né? Mas contamos para seres humanos que nada podem resolver. Mas nós nos esquecemos que o próprio Deus está à disposição
e quer ter um relacionamento íntimo conosco por meio da oração, para que nós sejamos, né? Para que Ele seja o nosso melhor amigo, para que nós abramos o nosso coração a Ele, como um amigo. E é por meio da oração que nós nos fortalecemos espiritualmente. É por meio da oração que nós alcançamos um grau de espiritualidade maior ao nos comunicar com Deus. Então, é importante a nossa comunicação, o nosso contato diário com o nosso Salvador, Cristo, o nosso Salvador pessoal. A Ele devemos abrir o nosso coração diariamente, contar para Ele os nossos segredos, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos problemas. É o desejo de Deus que nós abramos então o nosso coração a Ele a todos os momentos, né? Então, aquilo que nós pedirmos ao Senhor, se for da sua vontade, e se é para o bem do seu filho, para o bem do seu servo, Deus concederá conforme a sua santa e boa vontade. Então Jesus é o nosso amigo. E é o amigo dos amigos, é um amigo mais chegado do que um irmão. É o único amigo verdadeiro, Cristo Jesus. A Ele devemos abrir nosso coração, contar as nossas angústias e dificuldades. A Ele nós podemos abrir diariamente o nosso coração, porque Ele nos entende. Ele morreu por cada um de nós, né? E Ele entende a nossa dor, e Ele nos conhece, realmente é um verdadeiro amigo. A nota, no final da nota, diz assim: para termos vida e energia espiritual, precisamos manter um vivo relacionamento com o nosso Pai Celeste. Podemos dirigir a Ele os nossos pensamentos. Podemos meditar no que fez, nas suas misericórdias e bênçãos. Mas isso não é, no sentido pleno da palavra, estar em união com Ele. Para manter verdadeiro relacionamento ou verdadeira ligação com Deus, temos que contar a Ele alguma coisa a respeito da nossa vida. Então, abrir o nosso coração a Deus, ó Senhor. Minha vida está assim, assado, né? Como nós fazemos com as pessoas, seres humanos, e que muitas vezes não podem resolver nosso problema. E Deus quer que nós tenhamos essa ligação com Ele, essa proximidade, né? Abrir o coração, falar para Ele das nossas dificuldades, angústias, confessar os nossos pecados e pedir o poder, pedir a direção, pedir o poder do Santo Espírito, e Ele concederá conforme a sua santa e boa vontade. A letra B diz assim: já que os discípulos frequentemente viam Jesus prostrado em oração fervorosa, o que pediram que os ensinasse a fazer? Que modelo Cristo forneceu? Lucas 11, verso 1, Mateus 6, de 9 a 13. Então nós vemos aqui o exemplo dos discípulos, né? Os discípulos pediram agora para Cristo que os ensinasse a orar. Mas por que eles fizeram esse pedido? Porque viam o exemplo de Cristo diariamente em comunhão com Deus, o Pai. Viam o exemplo de Cristo diariamente em oração, a falar com Deus, a abrir o seu coração a Deus. Então eles, vendo o exemplo de Cristo, Senhor, ensina-nos a orar, né? Estavam vendo diariamente Cristo buscando forças espirituais, força espiritual para vencer os desafios dessa vida. E assim, pelo exemplo de Cristo, eles foram levados também a aprender a orar, falar melhor com Deus, a abrir melhor o coração a Deus. E assim Cristo os ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso, como nós a conhecemos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Nós podemos ver em Mateus 6, 9 a 13, a oração modelo. A maioria das pessoas conhecem, né? E Cristo aqui então deixou um modelo, uma referência. E dessa oração deve derivar as nossas sinceras orações pessoais a Deus, né? A letra C. Eles deveriam simplesmente memorizar e repetir as várias orações? Eles deveriam simplesmente memorizar e repetir várias vezes essa oração modelo? Que outras lições podemos aprender com essa instrução? Mateus 6 e 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Irmãos, a oração do Pai Nosso é apenas uma referência, é apenas um modelo. Nós devemos conversar com Cristo, com Deus, como nós conversamos com nossos amigos, né? Abrindo o coração, expondo para Ele as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos, confessando o nosso pecado diariamente. A palavra
as palavras aqui da oração modelo do Pai Nosso é apenas uma referência. Não devemos ficar usando de repetições, usando a oração modelo Pai Nosso todos os momentos, né? Orando e orando. Não. Devemos abrir nosso coração de verdade ao Senhor. Hoje eu tive uma noite muito ruim, estou com dificuldade, estou passando por isso, por isso, por isso. Não é o desejo de Deus que fiquemos, né, repetindo a oração modelo, momento após momento, né? Mas ela foi apenas uma referência como nós devemos orar ao Senhor, né? Agradecer a Deus por tudo, pois Ele é o mantenedor de tudo. Agradecer pelo pão, pelo alimento, mas abrir nosso coração a Ele como realmente alguém abre seu coração a um verdadeiro amigo. Essa é a verdadeira oração, né? Pedir a Deus força, pedir a Deus ânimo, pedir a Deus que nos dê o poder do Santo Espírito, que nos dê a sua compreensão, que nos guie no seu caminho. Falar com Deus é isso, irmãos, abrir o coração de verdade, né? Então, não precisamos ficar repetindo, né, como uma reza, a oração modelo. Mas, ao contrário, devemos ter como base, mas ela serve como base para as nossas orações pessoais. E a Ele nós devemos abrir nosso coração e contar tudo o que está acontecendo na nossa vida. É isso que é ter íntima relação com Cristo. É isso que é ter ligação com Deus. Falarmos da nossa vida, abrir o nosso coração realmente. Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. Estou triste por isso, isso, isso. Me perdoa por isso, por isso e por aquilo. E assim nós vamos fortalecendo a nossa fé, assim vamos fortalecendo a nossa ligação com Cristo, a nossa vida espiritual. O segundo tópico vem nos falando como devo me dirigir a Deus e adorá-lo. A letra A. O que entendemos ao ler as palavras iniciais da oração modelo Pai Nosso? A oração modelo do Pai Nosso, o que nós entendemos ao ler essas palavras? Romanos 8, 15 a 16, João 20 a 27. João 20, 17. João 20, 17 diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. João 20, 17. Na verdade, eu li Romanos 8 e 17, agora é João 20, 17. Disse-lhes Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, irmãos, Deus é nosso Pai, e o verdadeiro Pai, ele tem uma amizade com os seus filhos. O verdadeiro Pai, ele cultiva amizade com seus filhos. E assim ele também quer ser amigo dos seus filhos, né? Deus deseja ser amigo dos seus filhos. Ele é nosso Pai, e sendo nosso Pai, nós somos herdeiros com Cristo. Nós recebemos por meio de Cristo, do sacrifício de Cristo, né, esse dom que é ser filho de Deus. E passamos a ter direito, então, à salvação em Cristo Jesus, quando passamos a ser filhos de Deus. Passamos, então, a ter direito ao perdão dos nossos pecados. Passamos a ter direito à santificação, à glorificação, à salvação, à vida eterna. Quando nós, então, nos entregamos a Deus, quando nós compreendemos que Deus é o nosso Pai, e assim devemos adorá-lo, né? Deus é o nosso Pai e devemos ter com Ele um relacionamento de amizade, como um verdadeiro pai tem amizade com seus filhos e seus filhos têm com seu pai. Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador pessoal não ficarão órfãos, sozinhos para suportar, desamparados, as provações da vida. Então Deus, ele promete estar conosco em todas as situações que nós passarmos. Basta apenas abrirmos o nosso coração e reconhecê-lo, né, como Pai, um verdadeiro amigo. A letra B, que outro papel importante Deus exerce, além do que o amigável título de nosso Pai? Salmos 5, de 1 a 2. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Então nós vemos aqui, irmãos, que além de Deus ser o nosso Pai, Deus também é o Rei, né? Ele é o Rei de todo o universo, é o Rei da nossa vida, é o Rei de todo o universo. Então nós devemos ter essa consciência de que quando nós estamos falando com Deus, nós estamos abrindo o nosso coração para o Rei do universo.
Muitas vezes nós temos dificuldade para falar com um presidente, muito difícil alguém poder falar com um presidente, com alguém que tem um cargo importante. Mas por meio da oração nós podemos falar com o nosso Pai, Deus. Nós podemos falar com o Rei do Universo. Por isso nós devemos ter a atitude de reverência e a atitude de adoração em relação ao nosso Pai, que está no céu. Devemos ter reverência para com o nosso Deus e o seu nome. Em tudo dai graças. Sim, aqui é a letra B. A letra C pergunta: de acordo com a próxima sessão da prece, a oração modelo, que ponto importante devemos expressar antes de pedir ajuda a Deus? Vamos ler aqui em Salmo 140, verso 13, Salmo 92, verso 1. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, irmãos, nós devemos ter diante de Deus uma atitude de louvor e adoração, uma atitude de gratidão. Cantar louvores ao seu nome, né, é uma forma de expressar gratidão ao Senhor. Diz assim, anota, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Esse mandamento é uma garantia de que mesmo as circunstâncias que parecem ser contra nós, atuarão para o nosso bem. Então nós devemos ser gratos a Deus, mesmo em situações que parecem, né, que não terá solução, mesmo em situações adversas. Mas devemos agradecer a Deus, devemos louvar o nome do Senhor, né? Então nós devemos louvar o nome do Senhor, porque mesmo em meio a situações adversas, o Senhor muda o caminho, né? Mostra o caminho, dirige, cuida. Naqueles momentos que nós estamos passando por adversidade, então nessa situação, nós devemos então demonstrar ao Senhor a nossa submissão a Ele, né? Expressando louvores ao seu nome, dando oferta de gratidão. Então devemos expressar ao Senhor o nosso louvor, expressar ao Senhor a nossa gratidão. Assim como Paulo e Silas estavam na prisão ali, num momento de dificuldade, né? Parecia que aquela situação não tinha saído. Eles começaram a fazer o quê? A cantar, a louvar ao Senhor, em voz alta, cantando hinos de louvor. E todos aqueles presos que estavam ali ouviram a voz de Paulo e Silas, mesmo passando por dificuldade, louvando ao Senhor em alto e bom som. E muitos daqueles presos que estavam ali naquela situação difícil se converteram a Deus. Então Deus pode usar o momento de dificuldade para transformar a nossa vida também. Por isso devemos louvar o nome de Deus em todos os momentos. Louve ao Senhor, cante hinos, exaltando o seu nome. Isso é importante. Então, por isso nós devemos dar graças a Deus, né? Qualquer que seja a situação e qualquer que seja a resposta às nossas orações, devemos louvar o nome do Senhor. A letra D. Como o exemplo do rei Josafá revela a importância do louvor e da ação de graças, mesmo em meio a uma batalha. Então nós vemos aqui o exemplo do rei Josafá. Os amonitas se levantaram contra Israel, contra o rei Josafá, e ali iriam fazer uma guerra para destruir o povo de Israel. Josafá, que era temente a Deus, então ele buscou a Deus logo em primeiro lugar, né? Buscou a oração de Deus, buscou a Deus em oração e buscou orientação de Deus. Senhor, o que nós podemos fazer? Os inimigos se avolumam, os inimigos nos cercam. E Josafá vendo então a batalha, né, se aproximando, os problemas surgindo ali naquela situação, na sua vida. E a primeira coisa que ele foi fazer foi buscar ao Senhor. Nós podemos ver isso em 2 Crônicas 20, verso 6. E orou ao Senhor. E orou, Senhor, Deus dos nossos antepassados. Então Josafá buscou a Deus em oração. Buscou a Deus a orientação divina como deveria enfrentar o inimigo naquela batalha. E então Josafá recebeu a orientação do Senhor, né? O Espírito Santo falou ao seu coração e ele colocou cantores à frente do exército, né? Para louvar em alto e bom som o nome de Deus, cantar hinos de louvores ao Senhor, salmos, e dando graças a Deus pela vida de cada um ali, pela vida da nação, pela vida do seu povo. E a verdade é que Deus, ele ouviu os louvores, Deus ouviu a ação de graça daqueles homens e livrou o povo de Israel naquela batalha. Deus livrou o povo de Israel da destruição. Então nós aprendemos aqui com Josafá,
e com essa lição dessa história que aconteceu com o povo de Israel, né? Nós podemos passar por momentos de dificuldades, altos e baixos na nossa vida, mas mesmo que estejamos passando por momentos de altos e baixos, momentos maus, momentos, né, ruins, problemas, situações que apresentam, às vezes não tem saída aparentemente, mas nós devemos louvar ao Senhor. Devemos continuar abrindo nosso coração a Deus, o honrando porque Ele é nosso Pai, porque Ele é o Rei soberano de todo o universo, né? Devemos sempre louvar ao Senhor e render graças ao seu nome. Ter um coração de gratidão em relação ao nosso Deus. Então nós devemos louvar a Deus. Vamos fazer isso, né? Abrir o nosso cenário, cantar os hinos do Senhor, cantar hinos sacros, louvar hinos que nós aprendemos, né, na igreja, louvores modernos, mas que também apresentam, né, letras importantes que adoram o nosso Senhor, hinos que honram verdadeiramente a Deus, né? Deus tem pessoas inspiradas que fazem hinos até hoje, né, que tocam corações e que também expressam verdadeiramente a honra ao nosso Deus. Diz assim o Espírito de Profecia, a última parte desta nota: a alma pode se aproximar do céu pelas asas do louvor. As cortes do alto adoram a Deus com cânticos e música. E ao expressarmos nossos agradecimentos, nos aproximamos da adoração das hostes celestes. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, diz Deus. Salmo 50 e 23. Portanto, aproximemo-nos do nosso Criador com santa alegria, com ações de graças, som de boa música e lindas canções. O terceiro tópico, petição e desfecho. A letra A. Embora tenhamos necessidades seculares, como o pão de cada dia, que a aplicação espiritual deve sempre ser nossa primeira prioridade. 1 Reis 12, 14, João 6, 48, João 14 e 13 e 14 e João 15 e 17. Vamos ver aqui qual deve ser a nossa prioridade, mesmo embora tenhamos que buscar, né, as nossas necessidades. Temos as nossas necessidades seculares, mas qual deve ser a nossa prioridade? Jesus falou em João 6,48, eu sou o pão da vida. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, irmãos, todos nós temos a nossa necessidade, as nossas necessidades básicas, diárias, de buscarmos, né, corrermos atrás do nosso pão secular, o nosso pão de cada dia. Mas qual deve ser a nossa prioridade? A nossa vida espiritual, o pão espiritual. E o próprio Cristo diz que Ele é o pão espiritual, né? Cristo disse, eu sou o pão da vida. Cristo quer que cada um de nós demos, né? Tenhamos Ele como prioridade, o pão espiritual. Claro que nós vamos correr atrás, né, do nosso pão físico aqui também. E tudo isso é bênção e obra de Cristo. Deus quer nos abençoar tanto fisicamente como materialmente. Ele vai nos dar o pão físico, mas Ele quer que primeiramente busquemos o pão espiritual. Busquemos dele o pão espiritual. Isso deve vir de uma íntima ligação com Cristo, de um relacionamento com Ele. E quando nós buscamos o pão espiritual em primeiro lugar, isso demonstra que estamos colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mateus 6,33. Esse é o pedido de Deus, né? Então nós devemos dar prioridade para a nossa vida espiritual. E como consequência, a vida física, o pão físico também será uma consequência, uma bênção de Deus em consequência do nosso relacionamento espiritual com Ele. Então nós devemos buscar o Senhor Deus em primeiro lugar, dar prioridade ao nosso relacionamento com Cristo espiritualmente, nos alimentarmos dele espiritualmente em primeiro lugar, orar, vigiar e trabalhar. Essa é a senha do cristão, colocando a vida espiritual em primeiro lugar. Orar, nos alimentarmos da sua palavra, tirarmos tempo de qualidade com Deus, tempo para meditar na palavra de Deus e trabalhar em prol das outras almas que precisam ouvir o Evangelho. A letra B diz aqui primeiro a nota, diz assim:
Orar no nome de Jesus é mais do que simplesmente mencionar o nome dele no começo e no fim da oração. Significa orar de acordo com a mente e o Espírito de Jesus, crendo em suas promessas, confiando em sua graça e imitando suas ações. Então, orar em nome de Jesus, implica em mais situações, Orar, confiar e imitar a Cristo no nosso viver diário, Significa vivermos uma vida com profundo relacionamento com Ele. Orar a Deus não é só falar, orar a Cristo, não é só falar o nome de Jesus no começo da oração, no final. Significa ter uma vida de verdadeiro relacionamento com Ele. E a nossa vida tem que ser uma verdadeira oração todos os dias, A letra B, visto que o objetivo principal da oração é de natureza espiritual, e que pedido específico jamais podemos esquecer? Lucas 11, verso 4, Mateus 26 e 41. Diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos tenha ofendido. Nos livre das tentações, livra-nos do mal. Mateus 26 e 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, nós não podemos esquecer. A oração, ela é de natureza espiritual. Então, nós não podemos esquecer de nos colocar nas mãos de Deus. Pedir a Deus que nos dê um verdadeiro arrependimento. Devemos confessar ao Senhor e não esquecer de orarmos pedindo perdão dos nossos pecados. É assim que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Ao orarmos, devemos sempre pedir: Senhor, perdoa os meus pecados. E você vai falar, isso, e perdoa o meu pecado, E Deus ouvirá a nossa oração. Foi por dormir, quando Jesus ordenou para vigiar e orar, que Pedro preparou o caminho para o grande pecado que cometeu. Então, irmãos, nós devemos vigiar, trabalhar e orar, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e buscar como prioridade o reino dos céus e a sua justiça. As outras coisas o Senhor nos acrescentará. Devemos buscar e dar prioridade ao pão da vida, o pão espiritual que é o próprio Cristo, buscando isso com um relacionamento pessoal com Ele diário. O quarto tópico vem nos falando resposta à oração. A letra A, cite alguns dos principais motivos pelos quais a resposta à oração nem sempre vem de acordo com a nossa expectativa. Tiago 4, 3, Salmo 66, 18, Provérbios 28, verso 9. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, muitas vezes nossas orações não são respondidas, Deus responde de outra maneira. Por quê? Porque talvez a nossa oração é uma oração egoísta, o nosso pedido é um pedido egoísta, o nosso desejo egoísta, um desejo orgulhoso, de uma forma orgulhosa. Então, dessa forma, Deus não pode nos ouvir. Se eu atender a iniquidade, Salmo 66, 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando nós vivemos em pecado, habitualmente, o Senhor também não pode nos ouvir, pecados voluntários. Precisamos mudar de vida, confessar nossos pecados, pedir perdão a Deus. E então o Senhor nos ouvirá. Provérbios 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, aquele que não obedece à lei de Deus, os 10 mandamentos, até a sua oração também é abominável. Então, precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Devemos obedecer a sua lei, devemos nos afastar do pecado e devemos orar de forma humilde, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, tirando nosso orgulho e nosso egoísmo, e que seja de acordo com a vontade de Deus, deve ser o nosso pedido. Se abrigarmos maus pensamentos no nosso coração, se continuarmos nos apegando a algum pecado conhecido, o Senhor não nos ouvirá. Mas Ele sempre aceita a prece do coração arrependido e contrito. Quando corrigimos todas as faltas conhecidas, podemos acreditar que Deus responderá nossos pedidos. Nossos próprios merecimentos jamais nos recomendarão o favor de Deus. Os merecimentos de Cristo é que nos salvarão. Seu sangue é que nos purifica. No entanto, temos uma parte a desempenhar para cumprir as condições de aceitação.
A letra B, o que é essencial para que Deus responda às nossas orações, a oração? É essencial, irmãos, que vivamos pela fé. A palavra de Deus diz assim, o meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então nós devemos viver por fé, crendo que Ele nos ouve, crendo que Ele fará por nós o melhor conforme a sua santa e boa vontade. Precisamos, então, sempre entender, né, que tudo deve ocorrer de acordo com a santa e boa vontade de Deus, porque Ele vê o que é melhor para cada um de nós, né? Ele vê o final desde o início, e é essencial para que Deus responda a nossa oração que tenhamos fé, não duvidando. Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então devemos não duvidar de Deus, mas acreditar, né? Crer, ter fé, que as nossas orações estão chegando a Deus e Ele responderá conforme a sua santa e boa vontade. Vivermos uma vida pela fé é o que Deus deseja que nós façamos, se oremos a Ele com fé também. Quando parecer que nossas orações não estão recebendo resposta, devemos nos apegar à promessa. Deus as responderá no tempo certo e receberemos a bênção de que mais necessitamos. O quinto tópico vem nos falando orar sem cessar, a letra A. Que ponto importante devo sempre reconhecer e estar disposto a cumprir em toda oração? 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então, irmãos, nós precisamos orar a Deus sem nunca esmorecer, né? Sem cessar. Oração constante, né? Mas não é repetições constantes, né? Nós devemos saber diferenciar. Devemos tirar tempo para falar com Deus, um momento do dia, né? Nós devemos orar e descansar no Senhor. Orar segundo a sua santa e boa vontade, e Ele nos ouvirá, né? Então, segundo a vontade de Deus, nós apresentamos ao Senhor as nossas petições, os nossos desejos e planos, e segundo a sua vontade, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vai responder. Então, nossas orações devem ser de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos ter isso em mente, né? Devemos reconhecer e estar disposto a cumprir, que a nossa oração seja de acordo com a vontade de Deus. Então, orações contra o nosso inimigo, quando a palavra de Deus diz que é para nós orarmos em favor do nosso inimigo. Orações para prejudicar uma pessoa, sendo que Deus pede para orarmos para beneficiarmos os outros. São orações que não devem sair da nossa boca, não devem e não irão ser, né, ouvidas por Deus. São orações que Deus não atende, são orações que não são de acordo com a vontade do Senhor, né? Orações orgulhosas, orações egoístas, olha, eu faço aquilo, eu te ordeno. Não. Senhor, a minha situação é essa, tal. Esse é o meu projeto, é o meu plano. Se for da tua vontade, Senhor. Ou, Senhor, me mostra o caminho, né? Então devemos sempre falar com Deus das nossas necessidades, provações, dificuldades, projetos, né? E colocar na mão de Deus, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor responda conforme o teu querer. Assim, revelamos humildade e submissão à vontade do Senhor. Nosso pedido deve ser de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir as bênçãos que Ele prometeu a usar e usar tudo o que recebemos no cumprimento da sua vontade divina. Se cumprirmos as condições, a promessa é garantida. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento semelhante ao de Cristo, sabedoria e força para fazer a obra do Mestre, ou seja, qualquer dom que Ele prometeu. Em seguida, devemos crer que recebemos e expressar gratidão a Deus por tudo isso. A letra B, com que frequência devemos orar? Daniel 6, 10, 1 Tessalonicenses 5 e 17. Nós vemos aqui o exemplo de Daniel, né? Daniel, seus companheiros, e principalmente Daniel, está aqui na Bíblia, né? Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia, né? Não ficava com longas orações, mas tirava momentos especiais para orar, para falar com o Senhor.
não usava de vãs repetições, mas abria o seu coração a Deus, explicava o problema ou explicava o projeto, as suas vontades, as suas necessidades. E pedia segundo a tua vontade, Senhor, conceda conforme o teu querer. E é isso que Deus quer. 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai sem nunca esmorecer. Né? Essa é a vontade de Deus, que abramos o coração a Ele diariamente. Não precisa ser o dia todo, é diariamente tirarmos alguns momentos de oração, né? De orações. Até diz aqui o verso: a pessoa que não faz outra coisa a não ser orar, em breve deixará de fazê-lo, ou suas orações se tornarão uma formalidade rotineira. Então nós não devemos orar de uma forma que as nossas orações se tornem formalidade, mas abrimos o nosso coração ao Senhor. Nós podemos orar a qualquer momento. Né? Podemos estar andando numa estrada, com o nosso coração voltado ao Senhor, nosso pensamento. Surgiu uma situação de última hora, podemos orar ao Senhor. Né? Em qualquer momento nós podemos orar ao Senhor. É importante tirarmos um momento para orar e falar com Deus sem cessar, né? Todos os dias. Fazer disso um hábito, né? Falar com Deus, abrir o nosso coração a Deus como quem fala com um amigo. A letra C. Existem circunstâncias especiais que exigem uma constante abertura do canal de comunicação. Qual deve ser a nossa atitude ao nos aproximarmos do Criador? Então existem circunstâncias que nós devemos, né, estar sempre pedindo a Deus, abrir o canal de comunicação, devemos dobrar nossos joelhos, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Senhor. E como deve ser feita essa oração? São diversas circunstâncias, né? Como nós devemos nos aproximar, qual deve ser a nossa atitude em relação a Deus, ao nosso Criador, Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, irmãos, nós devemos nos achegar a Deus com reverência. Atitude de reverência, humildade diante de Deus. Mas também devemos chegar com confiança ao trono da graça. A confiança não é em nós mesmos, mas a confiança é nos méritos de Cristo, que morreu por cada um de nós. Na justiça de Cristo, que pode plenamente nos salvar. Então devemos chegar com reverência ao nosso Criador, devemos chegar com humildade e devemos chegar com a confiança de que nós, pela fé, aceitamos a Cristo, o seu sacrifício, e que Ele por nós tudo fará, e que em nome de Jesus as nossas orações serão respondidas. Então essa é a nossa confiança. Cremos que em nome de Jesus as nossas orações serão respondidas. Então devemos ter um coração aberto ao Senhor, um coração voltado para as coisas de Deus. E assim o Senhor responderá a cada um de nós conforme a sua santa e boa vontade. Nós temos nos comunicado com Deus? O que tem nos impedido de falarmos com Deus diariamente? Precisamos fazer um autoexame, uma reflexão na nossa vida e que assim possamos estar praticando esse princípio da vida espiritual, que é realmente ter uma intimidade com Jesus todos os dias, falarmos com Ele por meio da oração, termos essa ligação com Deus, essa comunicação. É isso que Ele quer de cada um de nós. Que Deus nos ajude, nos dê o seu Santo Espírito para compreendermos a sua palavra.